Aprenda como a isomeria espacial pode ser cobrada nos concursos, principalmente quando falamos da prova da SpaceX. Então já vem comigo e sem enrolação, bora reagir à química. Bom pessoal, eu trouxe duas questões sobre isomeria espacial, tá? Mais especificamente sobre isomeria óptica da prova da SpaceX. Eu sei que é uma dificuldade dos alunos resolver questões sobre esse tema, então eu vou mostrar para vocês como é fácil resolver essas questões, como pode ser fácil resolver essas questões e que não tem nenhum mistério, tá? Então vamos para a primeira questão. A primeira questão é uma questão da prova de 2022, tá? Que diz assim: assinale a alternativa que apresenta as palavras que completam correta e respectivamente a frase. Quando duas moléculas diferentes são a imagens espelhadas, não sobreponíveis uma das outras, estas moléculas são consideradas... Então beleza pessoal, ó, elas são imagens espelhadas, imagens especulares uma das outras, não sobreponível. Quando nós falamos de imagem especular não sobreponível, nós estamos falando de um enantiômero, tá? Então aqui nós temos um enantiômero, que vai ser sempre a imagem especular não sobreponível. Ou seja, as suas mãos são a imagem especular uma da outra. Se você botar sua mão direita na frente do espelho, você vai ver no espelho como se fosse a sua mão esquerda. Então elas são a imagem especular uma da outra. Bom, mas se você tentar colocar a sua mão uma dentro da outra, uma em cima da outra, o seu polegar não vai ficar em cima do outro polegar. Então eles não são sobreponíveis, beleza? Então por isso elas são a imagem especular não sobreponível, isso é sempre o enantiômero. Tendo isso em vista, nós já podemos descartar a letra B e nós podemos descartar a letra E. Ficamos entre a A, C e a D. Agora, a condição para a ocorrência dessa situação é que as moléculas sejam... Pô, pessoal, a condição aqui é que as moléculas sejam assimétricas, tá? Então nós temos como gabarito a letra D. Por quê? As moléculas sendo assimétricas, elas não vão ser sobreponíveis. Elas vão ser a imagem especular, porém elas não vão se sobrepor, elas não vão ser sobreponíveis, tá? E aí a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de um composto, de uma cadeia carbônica, nós temos o carbono quiral como sendo ali o carbono assimétrico, o carbono que vai estar ligado a 4 ligantes diferentes. Então sempre que você ouvir de falar sobre enantiômeros, sobre moléculas assimétricas, nós vamos estar falando de um carbono quiral, um carbono que faz 4 ligações com ligantes diferentes, beleza? Por isso o gabarito aqui é a letra D. Show? Então vamos para a segunda, pessoal. Só antes da segunda eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever caso você for fazer a prova da SpaceX, porque eu vou estar sempre postando vários conteúdos dessa prova, então você tem que estar inscrito aqui no meu canal. Beleza? Bom pessoal, vamos para a segunda aqui. Na segunda nós já temos várias afirmações, aqui tá bem a cara da prova da SpaceX, onde ele te dá várias afirmações e ele quer saber quais das afirmativas feitas estão corretas, tá? Então você vai ter que avaliar quais dessas estão certas. Vamos ler o textinho aqui para ver se ele é importante. O ácido etanóico, também denominado usualmente como ácido acético, é um ácido orgânico e uma das substâncias componentes do vinagre. Considerando-se a substância do ácido etanóico, pode-se afirmar que... Então ele quer saber alguma coisa sobre o ácido etanóico. Vocês vão ver que questões de isomeria nem sempre são só de isomeria, tá? Elas podem estar associadas com outros conteúdos dentro da química. Por exemplo, a primeira afirmativa diz que é um composto cuja fórmula molecular é C2H6O. Pessoal, ácido etanóico, então et me indica 2 carbonos, um ligado ao outro, tá? O óico, terminação óico, e já o nome ácido é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico, ele sempre tem uma carbonila ligada a um OH, a uma hidroxila, então tem que ter uma carbonila ligada a uma hidroxila. E esse carbono daqui a gente vai completar com hidrogênio, tá? Então você vai ter aqui 3 hidrogênios ligados a esse carbono, porque o carbono faz 4 ligações, beleza? Bom, sua fórmula molecular então é C2, eu tenho aqui 4 hidrogênios, 1, 2, 3, 4 hidrogênios e 2 oxigênios, então a primeira afirmativa, ó, ela está errada, beleza? Bom, vamos para a segunda. A segunda diz que possui apenas ligações covalentes polares entre os seus átomos. Pessoal, para ser uma ligação covalente, eu tenho que ter uma ligação entre ametais, tá? O que seria uma ligação entre ametais? Seriam 2 ametais mesmo se ligando. Por exemplo, aqui eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Como eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, todos eles são ametais, então são ligações covalentes.
Porém, as ligações elas não são todas polares, porque para ser polar eu tenho que ter átomos diferentes se ligando. Então, nesse caso eu tenho um carbono ligado a um outro carbono. Como eles têm a mesma eletronegatividade, essa ligação aqui vai ser uma ligação apolar. Então, essa segunda aqui também está errada, tá, pessoal? Então a gente descarta a segunda afirmativa. A terceira, possui um carbono com hibridização sp2. Pessoal, para ter uma hibridização sp2 tem que estar fazendo uma ligação dupla, tá? Eu tenho um carbono aqui que faz ligação dupla assim, ó. Esse carbono daqui que está ligado ao oxigênio, ele está fazendo uma ligação dupla. Então eu tenho aqui um carbono e sp2 com hibridização sp2. Está correto? Então essa é a primeira afirmativa que vai estar correta, beleza? Quarta agora, né? Possui dois carbonos assimétricos, ou seja, dois carbonos quirais. Pessoal, para ser um carbono quiral, o que eu tenho que ter? 4 ligantes diferentes. Esse carbono daqui, ó, ele está ligado a 3 hidrogênios. Olha só, são 3 ligantes iguais. Então eu não tenho aqui um carbono quiral. E esse carbono daqui, o carbono que está na carbonila, o carbono do ácido, ele está ligado a um oxigênio, está ligado a um carbono, só que esse carbono daqui está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Então ele também não pode ser um carbono quiral. Essa molécula aqui ela não possui carbonos quirais. Então a afirmativa 4 ela também está errada, beleza? Bom, pessoal, vamos para a quinta. O anidrido etanóico é isômero de cadeia do ácido acético ou do ácido etanóico. Tá errado, pessoal, porque o anidrido etanóico ele tem essa estrutura aqui, ó. Ele possui 3 oxigênios, então ele não pode ser isômero de cadeia, tá? Porque ele não tem nem a mesma fórmula molecular, então a gente já descarta também a quinta afirmativa, tá? Para ser isômero de cadeia, eles tinham que ter cadeias diferentes, aberta, fechada, ramificada, normal, homogênea, heterogênea. Nesse caso, eles não têm a mesma fórmula molecular, então não pode ser isômero de cadeia, beleza? Bom, vamos para a sexta. Pode ser obtido pela oxidação energética do but-2-enos em presença de permanganato de potássio e ácido concentrado. Sim, pessoal, se nós tivermos aqui o but-2-eno, vou até desenhar eles aqui para vocês, ó. H2 aqui, tá? Na verdade H, hidrogênio, H aqui e CH3. Ele em presença de permanganato e de ácido concentrado vai formar o ácido acético aqui, vai formar o ácido etanóico, também vai formar aqui também, ó, um aldeído, tá? Ele vai formar o aldeído aqui. O etanol também como um dos produtos, então forma ácido acético e forma aldeído na reação de oxidação energética aqui do but-2-eno, beleza? Bom, vamos para a última, então essa aqui está correta, tá? Vamos para a sétima. Em condições adequadas, sua reação com um sódio metálico produz etanoato de sódio e libera H2. Então vamos montar essa reação aqui, ó, pessoal. Eu tinha aqui o CH3 reagindo com o CH3 ligado, né, a carbonila, e o OH ele vai reagir com o sódio metálico, tá? Ele está dizendo que essa reação vai formar o etanoato de sódio, então eu teria aqui, ó, H3C, C-O, ONA e formaria aqui o H2. Realmente poderia sim, pessoal, essa reação ela vai acontecer e vai formar o etanoato de sódio, que é um éster, tá? E também vai liberar H2, ou seja, o sódio ele vai entrar no lugar do hidrogênio aqui desse ácido carboxílico. Então também estaria certo, nós teríamos como gabarito 3, 6 e 7. Beleza? Se você gostou desse vídeo e tá a fim de mais conteúdos sobre a prova da SpaceX, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e deixar o like. Valeu!